Hoje é 10 de julho de 2025, eu estou aqui na maison, apartamento de Victor Hugo, Victor Hugo, como dizem os franceses. Esse apartamento foi habitado por Victor Hugo, a mulher e os filhos, de 1832 até 1848. Então aqui ele começou a escrever a obra dele, Os Miseráveis. Ele casou-se com a esposa dele, Adele, que foi uma amiga de infância, mas ele teve um amante de 50 anos, que foi o grande amor da vida dele. A Adele deu 5 filhos. O mais velho morreu novinho e 4 chegaram à idade adulta. Antes do exílio, aqui nós vamos ver Salão em 2. O Victor Hugo nasceu em 1802 e morreu em 1800, morreu com mais de 80 anos. Ali tem a data da morte dele. Aqui foi antes do exílio, porque ele foi exilado em 1851. Victor Hugo, ele foi exilado porque o Napoleão III deu golpe e ele foi contra. Ele era deputado na época, ele era republicano e foi obrigado a se exilar. Se exilou em 2 ilhas que ficam ali no Canal da Mancha. Bom, aqui nós temos várias pinturas da família, inclusive aqui, essa daqui retrata Adele, a mulher dele, Adele Fouché. Ali eu acho que Eugênio Hugo, que é um dos filhos dele. Quando ele escreveu o livro Notre Dame de Paris, foi o maior sucesso em toda a Europa. Aqui nós temos uma representação do Quasimodo. Foi uma anônima escultura. Aqui são várias pinturas mostrando os pais, os familiares. O cofre é uma mala. A mala antiga era desse jeito. Cofre de viagem. Victor Hugo ao fundo de Notre Dame de Reims. Esse outro cofre de viagem de Leopoldo, dito Leopoldo. Aqui é uma representação de Notre Dame de Paris. Nós temos Esmeralda, Quasimodo, e no mais são os móveis da casa dele. Vou passar para a segunda sala. Depois tem, esse aqui é o Salão Rouge vermelho. Que é belíssimo. Aqui tem uma representação de Inês de Castro, a história de Inês de Castro. Inês de Castro. Aquilo ali é um busto interessante de Davi, que ele ofereceu a Victor Hugo.
a Vitor Hugo. Sonami Davi. Davi D'Angé, Vitor Hugo, busto em Hermes. Representado em Hermes, o deus Hermes. Bom, aquela parede ali tem as pinturas. Essa daqui é a Madame Vitor Hugo. De Louis Boulanger, Madame Vitor Hugo. Primeira comunhão de Leopoldino. O primeiro filho do casal, chamava-se Leopoldo, ele morreu, acho, recém-nascido. E a segunda foi uma menina, deram o nome de Leopoldino, que morreu com 19 anos, afogada no Rio Sena. Ela e o marido, ela estava grávida, fazia poucos meses que tinha casado, o barco virou, o marido foi salvá-la e os dois morreram afogados. Então o Vitor Hugo ficou devastado. Passou muitos anos sem produzir nada, sem escrever nada. Devastado com a morte da filha, porque ele estava viajando, ele foi saber 5 dias depois, na Espanha. Esse quadro aqui é a Adele com a cereja, ela se rise. A Adele, a filha mais nova também chamava-se Adele, a mulher, que eles tiveram 5 filhos. O primeiro morreu, a segunda levou o nome de Leopoldino. Aí depois tem o François, tem o que acho que é Charles, e tem a Adele. O François morreu tuberculoso. Quase todos morreram de Vitor Hugo. Inclusive a mulher e a amante, porque ele teve uma amante durante 50 anos, que foi com ele para o exílio. Essa amante é exatamente a Juliette, que ele conheceu em 1833. Essa aqui é Leopoldino. O livro deles, com os livros de Horus. Essa foi que morreu afogada. E aqui é o Vitor Hugo, bem mais jovem. Quando era jovem, né? Vitor Hugo. É uma tela de Louis Boulanger, Vitor Hugo. Em 1839. Agora aqui tem uma pintura da amante dele, que foi o grande amor da vida dele, que é a Juliette. Essa aqui, Juliette Drouet. E em cima tem o outro filho dele, que é o Charles Hugo. Aqui eu vou dar um geral nessa sala. Agora eu vou entrar no salão chinês. No século XIX, existia aqui na Europa um fascínio muito grande pela arte chinesa. E o Vitor Hugo, durante o exílio, ele fez esse salão para ele e para a Juliette. A mulher dele não acompanhou no exílio. No exílio, nunca se separou dela, mas já estavam de fato separados. E ele, numa das ilhas que ele ficou exilado, ele ficou em 2 ilhas, no Canal da Mancha. Ele preparou esse salão magnífico para Juliette, mas nunca chegou a morar com ela. Mas é belíssimo.
Ele e Juliette trocaram mais de 20.000 cartas. Foram 50 anos. Ela foi a grande companheira dele. Copiava o trabalho dele, inclusive Os Miseráveis, ele escreveu a grande parte no exílio. Ele começou a escrever ainda nessa casa aqui na Praça de Vosges, mas a maior parte foi no exílio. Esse aqui é móvel. Vitor Hugo, móvel com um espelho e medalhões. Aqui os medalhões e o espelho. Aqui é uma tela enorme e bela do Vitor Hugo. Olha sobre tela de quem é? Afonso Manchablon, do Vitor Hugo. Aqui também são outros móveis. E agora a gente vai entrar pro quarto dele. Eu vou dar o pause porque tem uma guia lá falando. Eu vou agora para outra sala, mas eu nem vou falar nada porque tem uma guia lá e eu não quero atrapalhar. Vou só filmar e mostrar as placas. Comme il a imaginé tous ces meubles à haute vie, c'est lui qui a fait créer cette table pour en effet écrire debout devant sa table de travail, de jour comme de nuit, puisque je le disais, elle était dans sa chambre. Chambre que je vais vous laisser voir par vous dans quelques instants. Chambre qui était sa dernière chambre à Paris, avenue d'Eylau, l'actuelle avenue Victor Hugo. Quand Victor Hugo décédera, plus de 2 millions de Français vont assister à son enterrement, le long du convoi qui liait le corps de l'Arc de Triomphe au Panthéon, où Victor Hugo sera inhumé l'année même de sa mort. Je tiens à vous préciser qu'il va y avoir une panthéonisation au mois d'octobre très importante, puisque Robert Badinter rentrera au Panthéon. C'est celui qui fit abolir la peine capitale, et dans le long discours qui a duré plusieurs heures pour essayer de faire abolir la peine de mort, alors qu'à l'Assemblée, devant les grilles, il y avait une population qui était Aqui é uma pintura de Juliette Drouet, que foi a morte dele durante 50 il a été menacé de mort, sa famille a été menacée de mort. E Il a tenu bon, Rodin il a fez fait o abolir busto. la peine capitale, et dans ce long discours, il rend hommage à ses illustres prédécesseurs, dont Victor Hugo, justement. Merci de votre attention. Eu vim logo mostrar o quarto de Vitor Hugo, mas não é aqui. Foi onde ele morreu, atualmente a Avenida Vitor Hugo. A cama, o birô, ali tem uma pintura, ele no leito de morte. Ele não morreu aqui. Aqui é o gabinete de trabalho de Vitor Hugo. Tem essa tela que retrata os 2 netos dele. É Geórgio e Jane Rigaud, os netos que ele teve.
aqui esse quadro que é bem emblemático, que é o mais conhecido. É uma pintura de Leon Bonnat, Vitor Hugo. Foi feito em 1879. E aqui eu vou mostrar melhor o busto de Vitor Hugo. De Rodin. Quando Vitor Hugo morreu, foi uma comoção em Paris. A amante dele morreu depois dele, 4 anos depois. Ela morreu com 77 anos. E ele morreu com 82, se não me engano. Ele morreu depois, mas ele mandou botar um epitáfio no túmulo dela, que ele tirou de uma poesia que ele fez para ela. Uma poesia de amor. E no final da poesia, ele fala assim, ele fala mais ou menos assim: quando eu for cinza gelada, quando eu tiver fechado meus olhos, quando eu tiver morrido, e você ainda estiver vivendo, e eu estiver vivo na sua memória, você pode dizer que o mundo tem a minha mente, mas que você teve o meu amor. Muito linda essa poesia. E ele também fez um poema belíssimo para a filha que morreu afogada. Muito lindo. Ele era um grande poeta também. Dramaturgo, poeta, escritor, desenhista. As obras dele que fizeram maior sucesso: Notre Dame de Paris e Os Miseráveis. Agora eu vou passar na outra sala, que é o quarto dele. Vou descer e mostrar. Lá embaixo tem um jardim. Bom, eu já desci e eu vou mostrar aqui essa escultura retratando a Cosette do livro Os Miseráveis. É de François Pompon. Cosette. Esse livro, essa obra do Vitor Hugo, que ele produziu no exílio, praticamente toda, fez tanto sucesso, foi para o cinema, teatro, foi muitos filmes, foi retratado de várias maneiras diferentes. De uns anos para cá, desinaugurado aqui esse jardim, que é bem agradável. Aqui também.